Você sabe quais são os nossos direitos? Ao nascermos, todos somos pessoas com direitos e obrigações. O tempo passa e vivemos uma série de transformações no decorrer da vida. Todas estas transformações envolvem direitos e obrigações, seja no Brasil ou no mundo. A criança, o adolescente, a pessoa com deficiência e o idoso, de acordo com a nossa legislação, garante-lhes maior proteção. Assim, no nosso dia a dia, estamos expostos a uma série de questões envolvendo, por exemplo, o direito de família do consumidor, de propriedade, do trabalho, previdenciário, criminal, empresarial e muitas outras áreas do direito. Assim, a partir da Constituição Federal, nossas leis são elaboradas para garantir igualdade de condições. Nossa sociedade está submetida a diversas leis. Estas leis são aplicadas às pessoas, empresas e aos órgãos governamentais, mas nem sempre são cumpridas como deveriam, criando divergências e expectativas. Assim, quando a questão não é efetivamente solucionada entre as pessoas e empresas, ou ainda perante os órgãos governamentais, abre-se o caminho para o judiciário, onde o cidadão tem a possibilidade de ver solucionada a sua questão. Em muitas destas questões, há necessidade de um profissional que irá orientar e tomar as medidas legais e cabíveis para alcançar o resultado. Este profissional é o advogado. E por que devo procurar um advogado? Todo advogado, antes de iniciar a sua atividade profissional, submete-se ao exame de ordem, uma avaliação por força de lei, onde os bacharéis em direito, futuros advogados, demonstram que possuem a capacitação, os conhecimentos e as práticas necessárias ao exercício da advocacia. Somente após ser aprovado no exame de ordem, o advogado poderá exercer a sua atividade profissional, o que está submetido ao Estatuto da Advocacia junto à Ordem dos Advogados do Brasil. Assim, somente o advogado tem condições técnicas para ajuizar ações perante a Justiça. Além disso, também é o profissional que melhor irá orientar o seu cliente para obter o direito e defendê-lo em todas as instâncias da Justiça. Nosso escritório atua em diversas áreas do direito, sempre na busca de soluções e resultados que beneficiem seus clientes, dedicando todo o respeito e tradição, colocando a nossa experiência para contribuir na obtenção do resultado diante da aplicação da lei. Na área trabalhista, atuamos tanto para o empregado quanto ao empregador. Ao empregado, quando este é demitido pelo seu empregador, quais os seus direitos? E quando o empregado é demitido por justa causa, quais são os seus direitos quando não tem registro na carteira profissional? O que é assédio moral? O que é rescisão indireta? Quando tem o direito e como são calculadas as horas extras? O que é adicional de periculosidade e insalubridade? Se ocorrer um acidente de trabalho, tem o direito à estabilidade? Enfim, estas são algumas das questões que envolvem as relações de trabalho entre empregados e empregadores. Indiscutivelmente, a legislação trabalhista no Brasil dá ao empregado uma série de direitos e ao empregador obrigações a serem cumpridas, devendo cada um cumprir com as condições estabelecidas pela lei, e quando uma das partes não cumpre ou viola direitos. Colocamos nossa experiência ao seu dispor para orientar quanto aos direitos e obrigações trabalhistas e previdenciais. Na área previdenciária, atuamos junto ao INSS e perante a Justiça, quando necessário, para permitir ao segurado e ao nosso cliente obter direito ao benefício mais adequado às condições. Mas quais são os requisitos e condições para obter uma aposentadoria por idade, por tempo de contribuição ou serviço? Aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial, auxílio-doença em decorrência de acidente de trabalho, pensão por morte. Além disso, diariamente muitos segurados em todo o Brasil tentam obter o benefício e por diversas questões são negadas ou indeferidos pelo INSS, em algumas circunstâncias devendo a pessoa buscar o direito perante a Justiça. Diante de tais situações, colocamos nossa experiência ao seu dispor para orientar e obter o benefício previdenciário mais adequado diante das condições apresentadas, seja junto ao INSS ou perante a Justiça. Na área do direito civil e nas relações de consumo, normalmente envolvem questões contratuais ou não, por exemplo, problemas com instituições financeiras e bancárias,
seguradoras, operadoras de telefonia e viagem, acidentes de veículos, acidentes em ônibus, erro médico, questões relacionadas à compra de imóveis e bens móveis. Enfim, uma série de questões onde algumas delas, diante do descumprimento contratual, devem ser tratadas com maior rigor, devendo aquele que sentir-se lesado ser ressarcido financeiramente e, em alguns casos, moralmente, dependendo da consulta ilícita praticada por empresas e instituições financeiras que lesam o consumidor ou o contratante. Nosso escritório lida com referidas questões. Após a análise, verifica a possibilidade de obter êxito e orienta quanto aos melhores caminhos para conseguir o resultado esperado. Seja qual for a questão a ser esclarecida ou solucionada, nosso escritório disponibiliza toda a sua força de trabalho e experiência, aliados ao respeito e tradição. Acesse o nosso site ou ligue e agende um horário para melhor atendê-lo.